o nome do nosso Deus. Nós possamos seguir louvando e exaltando a Ele, pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus irmãos, convido você a abrir agora a sua Bíblia no Salmo de número 130. Geralmente nós lemos salmos, em momentos litúrgicos, mas há muitos sermões também nos salmos. E este salmo de número 130 é um salmo que nos mostra algo muito sublime, algo do qual nós já temos falado nessa noite, e eu quero seguir refletindo com os irmãos nesse tema, o perdão de Deus. Salmo 130, todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Deus da tua igreja, do teu povo, fala conosco nessa noite. Fala conosco por meio da tua palavra. Que a minha voz seja instrumento nas tuas mãos. E que os nossos corações, os nossos ouvidos, o nosso entendimento seja iluminado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo nos fala sobre algo sublime, o perdão de Deus. Quem lembra, alguns anos atrás, não lembro ao certo, talvez 4, 5 anos atrás, que um pessoal aí desceu num submarino, uma cápsula, para tentar ver os restos do Titanic, e chegou lá embaixo, a cápsula não suportou a pressão, nas profundezas do oceano ali, mais de 536 atm, que é a medida ali da pressão atmosférica, dizem que é algo como se fosse o equivalente a 35 elefantes por centímetro quadrado em cima de uma pessoa, E aquele submergível, então, implodiu, ele foi esmagado nas profundezas do mar, Tamanho é a pressão ali daquele lugar. O salmista, ele começa esse salmo dizendo: das profundezas clamo ao Senhor. Imagina o que é estar nas profundezas. Imagina o que é esse sentimento de estar num lugar tão profundo, tão escuro, onde a pressão é tamanha, a luz do sol não chega, não há calor, não há qualquer sentimento de vida ali naquele lugar. É esse cenário que o Salmo 130 nos apresenta. Esse salmo, ele nos ensina que nesses momentos onde o pecador ele
clama das profundezas, ele tem acesso a algo que até ali, no mais profundo, ele pode ser alcançado, que é o perdão, a redenção, a esperança que vem única e exclusivamente do nosso Deus. Esse salmo faz parte de uma lista de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 135, que são os conhecidos Cânticos dos Degraus, ou também conhecidos como os salmos de romagem. Né? Eram de fato cânticos, são letras de músicas que o povo em peregrinação, o povo de Israel, quando estava saindo das suas cidades e indo em direção ao templo para adorar o Senhor, e eles cantavam esses cânticos no meio do caminho. É interessante que esse salmo, diferente de muitos outros, ele não tem um endereço, né? Salmo que Davi escreveu quando fugia de Absalão, ou quando se arrependia, ou salmo dos filhos de Corá. Ele não tem um endereço, ele não fala de um momento específico da vida de ninguém. Ele sequer diz quem é o seu autor. Apenas temos essa informação, que é um desses cânticos. Talvez não seja a melhor expressão, mas poderíamos dizer um cântico geral, né? Um cântico genérico, no sentido de não ter uma aplicação específica para um evento bíblico de algum personagem. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma profundidade tão grande naquilo que ele se propõe, que ele é de suma importância para a nossa compreensão. E a gente consegue ver 4 momentos nesse salmo. Se você observar, a gente consegue enxergar uma métrica nesse salmo. Ele tem 8 versículos, e a cada 2 versículos nós temos momentos diferentes. Nos versos 1 e 2, nós temos o salmista apresentando o seu desejo com relação a Deus. Nos versos 3 e 4, ele apresenta o seu arrependimento diante de Deus. Nos versos 5 e 6, ele comparece diante de Deus, ele se apresenta a Deus. E nos versos 7 e 8, ele apresenta suas expectativas para com Deus. Assim, eu gostaria de ver com os irmãos esses 4 momentos desse salmo, olhando primeiramente para os versos 1 e 2, onde nós temos aqui um clamor pela misericórdia de Deus. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. É um clamor. Ele apresenta diante de Deus a sua situação. Na verdade, ele até diz um lugar, né? Das profundezas. Olha, eu estou, no popular, eu estou na fossa, eu estou no abismo, eu estou nas profundezas, e é de lá que eu clamo, Senhor. Essa expressão, profundezas, né? Abismo, na cultura hebraica, principalmente ali no Antigo Testamento, era geralmente usado para descrever uma situação de trevas, uma situação de desamparo, de desolação, de desespero. Eu usei aqui o exemplo, né, a ilustração do submarino, porque, de fato, quando ele fala de profundezas, ele queria ilustrar esse sentimento de estar no fundo do mar, de estar ali naquele lugar de extrema pressão e escuridão, sem poder respirar, sentindo a opressão de forma muito forte. O mar era temido pelos antigos, e ser lançado na profundeza do mar
era um severo castigo. Nós podemos nos lembrar de Jonas, né? Jonas foi lançado no mar. Estava fugindo. Quando começou aquela tempestade ali, ele se acusou, né? Depois de terem lançado sortes. A culpa é minha, pessoal. Estou fugindo do meu Deus e ele está me castigando. Me joga no mar aí que vai aplacar a ira de Deus. Ele foi lançado. E se você olhar lá no livro de Jonas, no capítulo 2, dos versos 1 ao 6, ele diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. E olha o que Jonas disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Então a oração de Jonas se assemelha um pouco a essa oração aqui do salmista, a esse clamor. Alguém que está nas profundezas. Jonas era literal, né? Ele estava ali no ventre de um peixe, no fundo do mar. E ele diz que ele se sentiu no abismo. E o que o salmista diz? Que das profundezas ele faz o quê? Clamo a ti, Senhor. O estado de desespero do salmista o leva a clamar, a implorar. Escuta, Senhor, minha voz. Né? Como se ele estivesse de fato tentando chamar a atenção de Deus. Né? Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. É um clamor desesperado. É o choro de alguém que está totalmente assolado pela situação em que ele se encontra. Muitas vezes, irmãos, na caminhada cristã, a gente se encontra assim, não é verdade? A gente se sente nas profundezas, a gente se sente no ventre do peixe. E uma leitura superficial desse salmo pode nos fazer entender ou pensar que esse salmo está tratando das circunstancialidades da vida, que às vezes nos fazem sentir oprimidos, como ele aqui se sentia. Mas há algo nesse salmo que chama a atenção, que salta aos olhos, e que é o ponto alto desse salmo, é que o salmista, ele apresenta a Deus a situação, talvez não de forma literal, mas ele apresenta para Deus o motivo dele se sentir nessas profundezas. Isso fica mais evidente para nós no versículo 3. Ele sente o peso do seu pecado. Ele sente o tamanho da sua iniquidade diante de Deus. E isso faz se sentir no mais profundo abismo. A profundeza aqui é o peso na alma daquele que não encontra descanso em outro lugar. Não é apenas um sofrimento circunstancial, causado por uma dor, causado por uma perda. É uma angústia causada pela consciência de quem ele é diante de Deus. Irmãos, essa é uma verdade que deve estar presente
em boa medida, na vida do crente. Quando a gente percebe a profundidade do nosso pecado e a nossa incapacidade de nos justificarmos diante de Deus, isso deve trazer em nós um sentimento, de fato, que nos leva a essa angústia, a esse desespero, a essa profundeza. Porque o pecado não é brinquedo, irmãos. A iniquidade não é uma sujeirinha na roupa que você bota uma outra camisa por cima e tampa e fala, tá tudo bem. A iniquidade, o pecado é uma mancha que nos corrói, que nos oprime, que nos afasta da presença de Deus. E assim nós chegamos no segundo ponto, que são os versos 3 e 4, onde o salmista diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele diz, se observares, Senhor. Percebe? Ele está clamando lá das profundezas. Ele está pedindo a Deus, implorando a Deus para olhar para ele. Mas aí ele dá uma guinada e ele fala assim, Senhor, eu estou aqui clamando. Mas se o Senhor olhar para a minha situação e enxergar a minha iniquidade e enxergar o que eu sou, eu estou mais lascado do que eu já estou me sentindo. Se observares iniquidades, Senhor, quem resistirá? E aqui ele começa a apresentar esse clamor das profundezas, enxergando a sua situação e implorando pelo perdão de Deus. Ele reconhece que ele não poderia subsistir. O quem resistirá aqui, quem subsistirá, ele está falando dele mesmo. Ele não está apontando o dedo para ninguém. Ele está reconhecendo a sua iniquidade diante de um Deus santo e justo. O termo hebraico aqui para iniquidades é awon, que é uma palavra no plural mesmo, que indica uma quantidade de sujeira que não pode ser contada, um acúmulo. É isso que ele apresenta como iniquidade. E esse é o ponto alto desse salmo. Esse é o centro dessa canção, desse cântico de romagem. Quando ele diz no versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que o temam. Ele se enxerga, ele se vê como um pecador. Porém, ele olha para Deus e ele enxerga não um carrasco. Ele enxerga não um juiz com a sentença acusatória pronto para condená-lo. Ele olha para Deus e ele vê o quê? Perdão de Deus. Contigo está o perdão. Mas percebe o movimento que ele faz para chegar até essa conclusão? Ele reconhece o seu desespero. Estou na profundeza. Ele reconhece a justiça e o juízo de Deus. Se o Senhor olhar para os meus pecados, para as minhas iniquidades, Senhor, estou lascado. Mas ele reconhece que ele está diante de um Deus que é justiça, mas que é um Deus amoroso, que é um Deus que cuida do seu povo, que é um Deus que tem um povo que ele chama de seu, povo de Deus, e ele reconhece que ele faz parte desse povo. Aqui nós vemos, irmãos,
a atitude de um homem que conhece a si mesmo e que conhece o Deus que ele serve. Ele reconhece a impossibilidade de estar como um pecador diante de um Deus justo. Mas ele reconhece também a universalidade do pecado, né? Ele está olhando para si, mas ele fala, se eu olhar para a iniquidade, quem subsistirá? Não há ninguém. Como diz a Escritura, não há um justo, não há nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Mas ele reconhece, acima de tudo, o perdão como uma iniciativa de Deus. Ele não diz, né, comigo está o perdão, eu tenho capacidade de me arrepender. Ele olha para Deus e ele diz, contigo, Senhor, está o perdão. E ele reconhece ainda a relação entre temor e tremor. Porque ele diz, contigo está o perdão, para quê? Para que o temam. Ele é aquele que pode perdoar, mas é aquele também que pode não perdoar. Contigo está o perdão, para que o temam. Ele não diz para que o amem, né? Contigo está o perdão para que o amem. Contigo está o perdão para que o adorem. Não. Contigo está o perdão para que o temam. Ou seja, graça, sim, mas uma graça que produz reverência. Uma graça que produz um sentimento verdadeiro de reconhecimento da nossa insignificância diante do único que pode nos perdoar. E o perdão procede de Deus. Porque Deus perdoa, ele teme a Deus. Não é um temor aqui de medo, é um temor de respeito. É um temor que reconhece a nossa miséria. Nós somos pecadores, nós somos merecedores da morte, nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. E a gente precisa ter um coração pronto, sempre pronto, para reconhecer isso. Os versos seguintes, ele vai apresentar um manifesto de esperança, usando um exemplo. Ele usa a figura de um sentinela, de um guarda noturno, de um vigia. Quando ele diz no verso 5, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Está ali nosso irmão que chegou agora há pouco, Jonatas, né? Jonathan entende disso, né, Jonathan? O guarda ansiando pelo romper da manhã. O vigia esperando que o seu turno vença. Lutando contra o sono. Doido para dormir. Doido para chegar no conforto da sua casa. Ele está dizendo, a minha alma aguarda pelo Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor. É interessante que no primeiro momento ele diz, eu espero na sua palavra. Davar, aqui no hebraico. Palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que revela quem Deus é. Talvez aqui, saindo um pouco do contexto do Salmo, mas pensando em João, no seu evangelho, quando ele diz que no princípio era a palavra. Cristo, a palavra de Deus, o verbo encarnado. Aquele que revela quem Deus é. Mas aqui sendo mais cronológico aí
cronologicamente correto com os dias do salmista, ele pensava na lei de Deus. Ele pensava naquilo que havia como revelação de Deus, a sua vontade para o seu povo, os preceitos que ordenavam o povo a viver uma vida santa, uma vida separada dos ídolos, separada das outras nações, uma vida agradável ao Senhor. A palavra de Deus. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, a minha alma anseia pela sua palavra. Nós hoje temos esse privilégio, irmãos, de termos a palavra de Deus completamente revelada e escrita e registrada para nós. E nós somos tão privilegiados que a gente acessa a ela não apenas nessa mídia de papel, né, mas em mídias digitais, Bíblia em áudio, né, Bíblia no celular. Você pode acessar a Bíblia de tantas formas hoje. Nós não podemos dar a desculpa de que não temos acesso à palavra de Deus. Tem povos que têm essa desculpa e que precisam ser alcançados. Mas nós temos o privilégio de termos amplo acesso à palavra de Deus. E aí, enquanto o salmista diz aqui que a alma dele anseia e espera pela palavra de Deus, quantas vezes nós, tendo acesso a essa palavra, deixamos ela de lado, né? Deixa a Bíblia no cantinho em casa, né? Prefere gastar ali 2, 3, 4, 5 horas maratonando uma série. E depois, não deu tempo, né? Essa semana o filhotinho ali, o Davi, né, deixou para decorar o versículo da escola bíblica no último momento, né? Estava lá hoje no café da manhã ainda decorando. E aí ele foi dar desculpa para a mãe, né? Olhou para a Carol. Aí a Carol falou: vai, fala o que você vai falar. Ele ficou caladinho assim, olhando. Você vai falar que não teve tempo? Aí ele: tempo teve. Tempo teve. Nós temos tempo, irmãos. Nós temos tempo. A palavra está disponível para nós. Só que a nossa alma precisa ansiar pela palavra, como a alma do salmista ansiava. Nós precisamos depositar a nossa esperança nessa palavra. Nossa esperança precisa estar em Deus, como aquela sentinela que fica de vigia à noite. E se hoje isso ainda é realidade, se ainda há essa profissão, naqueles dias a coisa era mais séria. Sentinelas ficavam no muro das cidades, os guardas ficavam ali olhando ao longe, porque se viesse alguma ameaça, se despontasse ao longe um império inimigo, com suas carruagens, com seus cavaleiros, ele tinha que ver antecipadamente e dar o alarme, dar o aviso para todo mundo poder se preparar para o ataque. Para as mulheres esconderem as crianças, entrarem nos abrigos, os soldados tomarem as suas armas, montarem as defesas. Se a sentinela cochilasse, o povo era pego de surpresa. Por isso a sentinela não podia pregar o olho. Eu fico lembrando daqueles desenhos do Pica-Pau, quando está com sono e bota o palitinho assim, né, para segurar. Então a sentinela ansiava para que o dia amanhecesse logo, para encerrar o turno dele, para poder chegar um outro mais descansado do que ele e continuar ali a vigília. Assim o salmista diz que ele ansiava pelo Senhor. Os anseios da nossa alma expressam aquilo que nós desejamos com maior intensidade nas nossas vidas. E muitas vezes nós perdemos a batalha contra o pecado porque a nossa alma está ansiando muitas coisas.
Às vezes a palavra de Deus está até ali no meio, né? A gente anseia também pela palavra de Deus, mas tem um monte de coisa na frente, né? Tem um monte de prioridades. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Prioridade. O que é prioridade na sua vida, meu irmão e minha irmã? Jovens, crianças, adolescentes. O que é prioridade na sua vida? Se o pecado não nos fizer sentir como esse salmista, a gente está lascado. É um favor de Deus, é graça de Deus, quando Ele nos faz sentir o peso do nosso pecado. Quando Ele nos larga a nossa própria sorte, nós somos os mais miseráveis, como diz o apóstolo Paulo. Mas quando Deus faz eu e você entender a nossa situação, o nosso pecado, isso é graça. Sabe por quê? Porque isso nos faz, como fez com o salmista, correr para os pés dele e das profundezas clamar. Eu e você precisamos clamar. E eu não estou sendo aqui moralista, eu não estou apontando o dedo para ninguém e acusando ninguém de pecado A ou B. Mas eu estou alertando o povo de Deus, do qual eu faço parte. Então esse alerta também é para mim. De que nós precisamos despertar para a realidade do nosso pecado. O nosso pecado precisa nos incomodar. Nós precisamos pedir a Deus esse coração que anela, que anseia pelas coisas do Senhor, porque tem muita coisa enchendo a nossa vida, tem muita coisa ocupando o nosso tempo, nos distraindo, e nós temos julgado, na nossa própria balança, que elas são essenciais, que a gente não vive sem elas. E esse que é o perigo. Porque essencial para nós é o Senhor. Essencial para nós é a sua palavra. E é disso que nós precisamos, mais do que tudo. Mais do que dinheiro. Mais do que as causas na justiça. Mais do que a saúde que a gente tanto busca e tanto precisa. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos mais e mais e mais dele. O salmista termina nos versos 7 e 8, mas na verdade o final do verso 6 é o início do verso 7, onde nós temos uma repetição, né? O salmista, ele diz assim, no verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aí depois ele inicia a frase repetindo, mas para dar ênfase na próxima afirmação. Ele diz assim, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Então primeiro ele diz de si mesmo, minha alma anseia pelo Senhor como o guarda noturno anseia pelo romper da manhã. Aí depois ele olha para o povo. E ele faz a mesma afirmação, mas agora dizendo ao povo, instruindo ao povo de Israel, assim como o guarda espera pelo romper da manhã, esperem pelo Senhor. Espere no Senhor, pois no Senhor há o quê? Misericórdia, nele copiosa redenção. Ele voltou lá no versículo 3. Ele chamou o povo a olhar de novo para os seus pecados, para a situação de desespero em que muitas vezes o povo se encontrava, oprimido, com medo dos exércitos opressores, dos seus inimigos. Ele diz, Israel,
Não fica olhando para o horizonte, temendo as tropas, não. Espere pelo Senhor, pois nele há misericórdia, pois nele há redenção. O salmista invoca o povo a olhar para a graça, para o perdão, para a misericórdia, para a redenção que há em Deus. Ele afirma que o povo podia confiar em Deus. Ele termina o verso 8 assim: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Verso 3: se olhares, Senhor, para as iniquidades, quem vai subsistir? Israel, ele está dizendo, se o Senhor olhar para o nosso pecado, Israel, não adianta pôr sentinela no muro, não adianta fortificar as entradas, os portões, não adianta afiar as armas. Se o Senhor olhar para as nossas iniquidades, desolação total. Vamos ser punidos, vamos ser castigados pelo Senhor. Mas ele volta lá para o versículo 4. Mas com Deus, contigo, Senhor, está o perdão. Então ele afirma, é Ele quem redime a Israel. Aquele que tem o perdão é quem redime o seu povo. Lá em Lamentações, capítulo 3, os versos 22 e 23, o profeta Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor é aquele que redime o seu povo. A palavra redenção aqui, redimir, padar em hebraico, tem conotação de pagar um preço. O que é redimir? É resgatar. O povo era iníquo, pecador. Mas ele podia olhar para Deus como alguém que pagaria o preço pelas suas iniquidades. E esse salmo, então, por mais que tenha sido escrito séculos antes do nosso Redentor, esse salmo aponta para ele. Aponta para aquele que é a expressão máxima. A resposta para o clamor do salmista é Jesus. Sem conhecê-lo, ele olhava para Deus. Mas nós que o conhecemos pela fé, nós que pela fé sabemos da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos que a resposta para o clamor do salmista e a resposta para o meu e para o seu clamor é Jesus Cristo. O salmista clama por redenção, não apenas para si, mas também para o povo de Israel. E ele afirma que essa redenção está em Deus. Ele confia na palavra de Deus. Sua alma anseia pelo Senhor. Tudo isso nós podemos pegar e apontar para Cristo. Tudo isso nós podemos entender como sombras daquilo que Cristo nos trouxe na plenitude dos tempos. Cristo, a expressão máxima do ser de Deus. Cristo, aquele que o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ele, aquele que o apóstolo João falou, lá no seu Evangelho, capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por meio dele que nós obtivemos o perdão dos nossos pecados. Como o apóstolo Paulo falou aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, no qual, nele, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Paulo diz mais, em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ainda aos Romanos, capítulo 5, versos 8 e 9, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele nos deu aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 4:6, por meio do seu Espírito, um Espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Se o salmista clamou a Deus no desespero, no profundo abismo da sua alma, sentindo o peso do seu pecado, eu e você podemos clamar a Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé e chamando ele de papai, chamando ele de pai querido. Não com irreverência, com temor e tremor, mas sabendo que ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos. Nele está o perdão, nele está a nossa redenção. Nele a nossa alma pode descansar segura. Um último texto que eu quero ler está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, onde a partir do verso 17 o autor aos Hebreus diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu daria uma outra pregação, mas de forma bem resumida, que o autor dos Hebreus está nos lembrando, é que Deus nos amou tanto, que Ele se interpôs em nosso lugar na pessoa de Cristo. Toda aquela indumentária que havia na vida do sacerdote, todos os cuidados que ele tinha que tomar de purificação para se adentrar ali, para chegar na presença de Deus, para transpor o véu e entrar no Santo dos Santos. Deus fez isso por nós, na pessoa do seu Filho. Só que, na verdade, Ele não fez isso por nós como o sacerdote que entrava na presença de Deus, puro, limpo, e ali tinha contato com Deus. Ele fez isso por nós, na pessoa do Filho,
que era sim santo e puro, mas que entrou sujo na presença de Deus. Jesus, por assim dizer, meus irmãos, é o que o autor aos Hebreus está ilustrando aqui. Jesus, ele entra na presença de Deus manchado pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado. Na cruz, ele leva diante de Deus a minha iniquidade, a sua iniquidade, a iniquidade do seu povo. E ali na cruz, diante da justiça de Deus, que não pode ficar indiferente ao pecado, Jesus é punido como um pecador no nosso lugar. E ele diz, a nossa âncora, a nossa esperança está nisso. Não é que um sacerdote qualquer se lavou para entrar na presença de Deus, não. É que o nosso sumo sacerdote perfeito se sujou com o nosso pecado e apresentou ele diante de Deus e sofreu o castigo que era meu e seu. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa redenção. Nele nós temos redenção para os nossos pecados. Com ele está o perdão. Por quê? Porque ele nos amou e ele pagou o preço por nós. E nós podemos, assim, receber o perdão de Deus. Meus irmãos, esse salmo nos ensina que nós podemos estar no mais profundo abismo. Ainda assim a gente pode clamar ao Senhor. E nós clamamos a Ele, não como merecedores do seu favor, como merecedores da sua ira. Como miseráveis, que sabem que estão diante de um juiz misericordioso e gracioso. Nós devemos, então, ansiar pela presença de Deus, ansiar pelo perdão de Deus, ansiar pela comunhão com o Senhor. Esse deve ser o maior desejo da nossa alma. E a gente precisa entender que nós temos isso em Cristo. Cristo é a resposta para o clamor da nossa alma. Que nós possamos olhar para Ele, meus irmãos. Que da profundeza você possa olhar para si mesmo e perguntar para si mesmo, cadê minha justiça? Será que você tem justiça própria? E os recursos desse mundo, qual deles pode te salvar de fato? Será que eles são suficientes? Que nós possamos, irmãos, olhar para aquele onde há abundante perdão, onde há plena salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé mais uma vez? Santo Deus, nós rogamos a Ti, pela Tua infinita graça e misericórdia, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, Pai. Que o Senhor nos faça olhar para Ti e enxergar essas duas coisas que o salmista enxergou. O tamanho do nosso pecado e o tamanho da Tua misericórdia, do Teu perdão que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. E que continua sendo derramado abundantemente sobre nós, dia a dia, por meio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja, Pai, sempre atraindo os nossos corações a Ti, nos fazendo desejosos do Senhor, nos fazendo, ó Pai, como aquela sentinela que o salmista diz aqui, ansiosa pelo romper da manhã, que seja nosso coração ansioso pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo toque do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. E que assim possamos caminhar nessa terra, nessa peregrinação, sempre confiando no Senhor, sempre esperando no Teu perdão, na Tua misericórdia, pois o Senhor tem cuidado de nós. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus.
Amém e amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a doce, eterna comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, mas em especial sobre o povo de Deus que congrega aqui no Tropical. Em nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.